Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Efésios, capítulo 6, e do versos 10 ao versos 20, vai tratar sobre a armadura de Deus. Mas vamos fazer o uso do versículo de número 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque hoje eu recebi um vídeo de um padre muito conhecido e respeitado. Não tenho nada contra o padre como pessoa, contra quem segue o padre, com todo respeito, mas a minha defesa aqui é bíblica, e a Bíblia tem um crivo, e ele, como se diz um cristão, ele tem que trabalhar pelo crivo bíblico. E ele não foi feliz na citação dele no vídeo, porque ele disse no vídeo que o pior inimigo do homem era aquele que ele não conhecia. Primeiro erro dele, porque a Bíblia já nos apresenta o nosso inimigo. E disse também que quando você está dentro de uma empresa e você conhece o seu inimigo, você se prepara, porque mais cedo ou mais tarde esse inimigo vai lhe dar o bote. Palavras do padre. Mas quando você não conhece esse inimigo, fica difícil, porque ele pode estar do seu lado, batendo no seu ombro, lhe elogiando, mas você não sabe o que ele tem no coração dessa pessoa. E ele sendo seu inimigo, você não conhecendo, você não tem como se defender. Palavras do padre. O texto que nós lemos em Efésios capítulo 6, melhor dizendo, versículo 12, já começa dizendo que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, se nós não temos que lutar contra carne e sangue, então nós não temos que lutar contra o homem. Porque ninguém luta contra um amigo, ninguém luta contra aquele que se está em paz. Só luta contra o inimigo. E Efésios capítulo 6, versos 12 começa dizendo: porque a nossa luta não é... Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então nós não temos que lutar contra o homem. E o versículo continua dizendo: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a Bíblia nos diz, nos afirma que o nosso inimigo não é o homem, não é o nosso semelhante. O nosso inimigo é Satanás com toda a sua equipe, ou seja, os seus anjos caídos. É contra eles que nós temos que lutar. E como nós lutamos contra os nossos inimigos, que a Bíblia nos diz que são Satanás e os seus anjos caídos? A grosso modo aqui, esse texto está dizendo isso. A grosso modo, nós lutamos contra eles, oração, vigilância, oração e aqueles que podem, jejum. Nós lutamos assim a nossa luta contra o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E o mais assim que me deixa preocupado é porque tem pessoas que são crentes e ficam dando ouvidos a pessoas que não seguem a mesma fé que nós. Nosso crivo é bíblico. Agora, para o homem que não é crente em Jesus Cristo, para o homem que não tem Deus, ele pode olhar para o seu semelhante e tê-lo como inimigo, porque ele não tem Deus, ele não conhece a palavra de Deus. Então, o semelhante, o outro homem pode ser o seu inimigo. Mas para nós que temos Cristo Jesus em nosso coração, para nós que somos cristãos, o nosso inimigo não é o homem. O nosso inimigo é Satanás e os seus anjos caídos. É contra esses que nós temos que lutar. E a Bíblia diz que nós somos vencedores. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não somos nós quem lutamos. É o nosso Senhor quem luta por nós. Nós nos ajoelhamos, oramos, vigiamos. Os que podem, se tiver uma saúde física normal,
boa pode também jejuar. Então, gostaria de fazer esse vídeo para esclarecer isso, para que nós não venhamos dar só ouvidos a vozes bonitas, a pessoas que sabem falar, que têm uma boa dicção, mas que nós venhamos levar para o crivo bíblico. Passou pelo crivo bíblico, amém. Não passou, rejeita. O meu inimigo, o seu inimigo, meu irmão, não é o homem, é Satanás e os seus anjos caídos. Amém?